Glória a Deus. Meus amados, vamos continuar na presença do nosso Deus e buscar direção dEle e receber uma palavra para esta semana, para o Senhor nos direcionar. O Senhor há de falar ao nosso coração neste momento, mais uma vez, através da sua palavra. E eu quero convidar meus irmãos para abrirem em 2 aos Coríntios, capítulo 4. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do 7. Nós vamos ler a partir do 7 até o final, uma preciosa e poderosa palavra de Deus ao nosso coração nesta noite, meus queridos. Você que veio procurar aqui uma direção de Deus, uma resposta de Deus, eu tenho plena certeza de que você vai sair daqui convicto daquilo que a tua alma precisa. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes em as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela leitura que a tua igreja faz, da tua palavra, que o mesmo Espírito que inspirou os teus servos para escreverem, foram homens inspirados, e o mesmo Espírito que guardou as Escrituras para chegar até nós, possa também revelar a tua vontade aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Tesouro em vasos de barro. Esse é o primeiro verso. E eu queria, meus irmãos, olhar para esse texto com você e encontrar aqui verdades tão preciosas para as nossas vidas. Primeiramente, o contexto. Paulo estava combatendo aqueles que confiavam em suas próprias glórias humanas. Paulo estava combatendo um evangelho da arrogância, um evangelho da presunção. Paulo estava defendendo o evangelho daqueles que já surgiram naquela época como apóstolos, como líderes, e eles confiavam em si, confiavam na sua própria sabedoria, no seu próprio poder, nas suas aparências inclusive. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o evangelho da humildade, o evangelho da simplicidade, que é o evangelho do poder de Deus, que é o evangelho, meus irmãos, que pode o homem não aparecer, e é isso que Paulo estava falando, porque eles diziam que Paulo era tão fraco, Paulo não era eloquente, a presença de Paulo era insignificante.
Mas Paulo estava falando, mas o poder não está na minha pessoa, o poder vem de Deus. E por isso que o apóstolo Paulo, não sei se você reparou, mas usou figuras de linguagem no nosso português, a antítese, tesouro em vaso de barro. E o apóstolo Paulo trabalha todo o texto mostrando esse contraste, essa antítese. Perseguidos, não desamparados, perplexos, mas não rejeitados, né? E Paulo vai falar do homem exterior, do homem interior, das lutas e tribulações, mas o peso de glória. Então Paulo, o tempo todo falando sobre, usando esse contraste, né? Essa antítese no nosso português, para mostrar, meus irmãos, que as coisas de Deus são assim, que a glória humana, ela só atrapalha, e que Deus não se deixa levar por isso, por a arrogância humana. Na verdade, Paulo estava falando daquilo que era ataque contra a alma dele. Paulo estava falando, defendendo o seu ministério, mas dizendo, sim, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou insignificante. Ele não era eloquente, e na verdade, eu tenho um comentário bíblico lá em casa, velho, e eu dei uma olhada que eu achei algo que nesses 33 anos de convertido eu nunca tinha lido. Porque no século II, e esse comentarista fala, esse comentário bem velho fala, que no século II da nossa era cristã, depois de Cristo, foi achada uma carta que descrevia Paulo, como era o seu aspecto físico. Eu achei interessante essa descoberta e esse achado, falando quem era Paulo. Por isso que as pessoas olhavam para Paulo e falavam, mas coitado de Paulo, coitado desse, se acha apóstolo. Uma pessoa tão desprezível. A presença de Paulo, a aparência de Paulo não chamava a atenção. Olha só as características de Paulo. Eu vou falando aqui, você vai montando como era mais ou menos Paulo na sua mente, né? Os aspectos de Paulo era muito feinho, coitado. Paulo era, mas ele fala, mas é um vaso de barro, não está na minha aparência. Talvez se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele não chamaria a atenção de ninguém mesmo. Por isso que dizia, a aparência de Paulo, a presença de Paulo é fraca. Porque olha só, essa carta do século II, descrevendo Paulo, disse que Paulo era assim, a sua estatura era baixa. Vai desenhando Paulo aí na sua mente. Seus cabelos eram encaracolados e ralos, grandes talvez, e ralos, imagina, dava para contar quantos cabelos ele tinha na cabeça. Eu sei, tem gente pegando nos cabelos encaracolados, não, os seus cabelos são muitos. De Paulo era, digamos assim, poucos cabelos encaracolados e bem ralos, dava para ver a testa. Agora imagina, e as pernas tortas, não fala mal das pernas de Paulo não, viu? Os olhos azuis, as sobrancelhas dispersas e juntas. Olha o tamanho da, como é que chama? Da taturana que tinha. E o nariz de Paulo era longo. Dá para você montar? Agora isso era a parte humana, a carcaça dele, né? O vaso de barro que ele era. E um apóstolo. Mas a carta termina falando sobre a pessoa de Paulo, dizendo o seguinte: Paulo era um ser humano, porém cheio da graça e da piedade do Senhor. Algumas vezes a sua aparência era como a de um anjo. Então quem olhava para Paulo, quem se deixava levar pela aparência, como fizeram com Saul, os judeus lá quebraram a cara. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: a glória não está em mim, a glória não sou eu e não é humana.
Esse evangelho que nós pregamos, essa verdade que nós carregamos, não depende de quem eu sou, não depende da minha aparência, não depende da minha força, não depende da minha sabedoria, não depende da minha grandeza, não depende do meu status, não depende da minha glória aqui na terra, não depende do meu sobrenome, não depende de quanto eu tenho no banco, de em qual carro eu ando. O evangelho que nós pregamos, meus amados, é o evangelho que está confiado apenas no Deus eterno e no Deus todo-poderoso. Por isso que Paulo vai falar, é o tesouro que é Cristo e o Espírito Santo no vaso de barro. E por que o apóstolo Paulo vai usar essa expressão? Naquela época, tanto na cultura grega como na cultura hebraica, como na cultura romana, era costume guardar as joias em vasos de barro que não tinham valor, era feito por qualquer artesão, não fosse famoso. Era colocado joias preciosas em vasos que não tinham valor, vasos que poderia, depois que quisesse tirar as joias de dentro, quebrava o vaso. E Paulo, ele faz essa analogia, essa comparação conosco, com o ser humano, porque em Gênesis fala isso, o ser humano foi feito do barro, e por isso que toda a Bíblia, quando olha para o ser humano, para a humanidade, ou para a nossa vida aqui na terra, é como esse vaso de barro, e a glória não está no ser humano em si, mas naquilo que está dentro, mas na glória que não é dele, a glória que é de Deus. O homem sem Deus é como esse vaso de barro que não tem préstimo algum, não tem valor. O que o homem sem Deus? Morreu aqui, se ele não for salvo, ele está perdido, e qual o valor? O seu corpo já não tem valor nenhum, apodreceu. Então Paulo faz essa comparação, meus irmãos. E esse entendimento sobre isso, sobre a fragilidade humana, realça o poder de Deus em nós. A gente precisa sempre ter esse entendimento, essa compreensão, de que quando nós nos vemos como esse vaso de barro, realçamos aquele que é a glória de todas as coisas. Quando sempre nos vemos como fracos, como dependentes, sempre corremos para Deus e sempre dependemos de Deus. E é exatamente isso que Deus deseja de cada um de nós. Não olhar para nós mesmos, para a nossa autossuficiência. Porque, meus irmãos, na verdade, quando entra no coração do homem, pode ser o crente mais consagrado, mas quando entra uma fração, uma fração de uma gota de autossuficiência no coração, o ser humano já acha que ele é o tesouro, que ele é valioso, que ele tem alguma glória. A aparência, meus irmãos, da glória humana, quando nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós somos alguma coisa, ofusca a glória de Deus. E Paulo combatia, então, naquele momento já, no início da igreja, esse evangelho do espetáculo, porque já tinham se levantado alguns gnósticos, e eles se colocavam como uma classe, como uma casta superior no meio da igreja. Então Paulo já combatia esse evangelho da aparência, o evangelho da vaidade, do orgulho, do espetáculo, como nós vemos nos dias de hoje também. Era a glória já de alguns apóstolos naquela época, de alguns líderes que já se destacavam e se achavam soberanos na igreja, merecedores de glórias aqui na terra. Paulo combatia isso.
Ele dizia que Deus age por meio da fraqueza humana. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos e estamos passando por um momento que nos sentimos tão fracos, tão derrotados, tão abatidos, tão ninguém. Mas a glória de Deus, e esse Deus, Ele age no meio da fraqueza humana. Foi assim que Deus quis. Mas quando esse humano se levanta para mostrar a sua força, a sua glória, a sua suficiência, a sua independência, a glória de Deus sai. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. O Espírito de Deus habita no coração do salvo. Mas Deus não divide a glória dele quando o homem se levanta, quando o crente mais consagrado faz isso, a glória de Deus se afasta. Porque Deus não divide a glória dele com o humano. Diz a Bíblia, Isaías fala isso: a minha glória eu não darei a outro, diz o Senhor. Deus age por meio da fraqueza, por meio da humildade, por meio do quebrantamento, por meio da rendição, da contrição. Deus age, meus irmãos, quando o vaso sabe que ele é apenas um vaso. Ele não passa de um vaso frágil, que pode quebrar a qualquer momento. Assim é a nossa vida aqui na terra. Nós despedaçamos no estalar de dedos, no abrir e piscar de olhos. O ser humano não é a glória, ele não é o tesouro, ele é apenas um depósito. A glória de Deus é quem brilha, e brilha enquanto o vaso é apenas um vaso. E na hora que o vaso acha que ele tem poder, tem glória, tem fama, tem sucesso, acabou o brilho, acabou o resplendor de Deus, acabou a glória de Deus. O homem é abatido, mostra só apenas a sua glória humana, que de nada serve. Meus queridos, há muitos crentes que se envaidecem, e a vaidade precede a ruína, a soberba precede a ruína, o orgulho precede a queda. Lembra, se você é um salvo, se você é um convertido, daquele momento em que você se entregou a Jesus. Lembra daquele momento em que você reconheceu que era pecador. Lembra daquele momento, principalmente quem veio do mundão. Porque às vezes quando uma pessoa nasce na igreja não deveria ser diferente, porque, como a gente diz, filho de crente não é crente, filho de salvo não é salvo, igreja não salva. A pessoa pode ficar aqui, não ter nascido aqui, mas ele precisa desse encontro, se conscientizar. Mas lembra, quando a gente veio do mundo, que a gente veio com o coração tão convicto de que a gente era perdido, pecador, de que a gente estava no mundo, desgarrado de Deus. Quem veio de um mundo até mais podre, mais imundo, um mundo de prostituição, de drogas, e que se dirigiu para Deus, e o Espírito Santo tocou. Lembra o desejo, mas era de se sentir dependente, e de olhar para Deus e falar: eu encontrei nele o meu perdão, Deus pode me perdoar, eu estou ouvindo uma mensagem que pode me limpar, eu estou ouvindo de um Deus que pode me salvar, que pode me resgatar, que pode me curar, que pode me perdoar. Lembra desse estado? Lembra quando a gente olhava para o Senhor e dizia: eu estou totalmente dependente dele, eu sou pecador. Nada nos derrubava naquele momento, nem quando a gente estava no mundo, ainda no pecado, mas tinha um desejo já no coração. Nem o inferno inteiro poderia impedir de nós nos chegarmos a Deus. Sabe por quê? Porque havia uma dependência total. E o inimigo nunca impediu da gente se entregar a Jesus.
Ele poderia, a gente estava no mundo, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas o desejo era tanto, a dependência era tanta, a humildade era tanta, e se sentir pequeno e desejoso pelo perdão de Deus. É assim que Deus sempre quer nos ver. Quem disse que é diferente? Por isso que a gente precisa o tempo todo, meus irmãos, ser quebrantados. Porque o que Deus deseja ver desse ser humano, dessa humanidade, é sempre esse sentimento, esse desejo de olhar para si e falar: eu preciso da misericórdia, do perdão, eu não sou nada, eu preciso desse Deus, eu sou um vaso de barro. É isso. É se sentir o tempo todo frágil, dependente, submisso. É nessa condição que Deus trabalha. Quantas pessoas saíram dos caminhos do Senhor porque se acharam fortes demais? Não dependo da igreja, não dependo de fazer a vontade de Deus, não dependo, eu posso sair, eu posso dar as minhas voadas, eu posso ficar sem estar sendo fiel a Deus. Isso entrou exatamente essas gotas da autossuficiência. Quando a gente era novo convertido, o desejo era único, estar agarrado com Deus, de agradar a Deus, estar na presença de Deus. O tempo vai passando, as coisas vão adormecendo dentro da gente. Paulo vai fazer outras antíteses, outros contrastes aqui, dizendo que esse vaso, meus irmãos, mesmo convertido e mesmo contendo o tesouro que é o Espírito Santo, ele é atribulado, ele é perplexo, ele é perseguido, verso 8 e 9, ele é abatido. Paulo vai falar 4 coisas que esse vaso, que é humano, ele passa, mesmo contendo o tesouro dentro dele. Nós passamos por isso. Eu peguei alguns significados ainda dessas palavras, de atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Significa também pressionado, apertado, esmagado, sem saída, confuso, caçado, hostilizado, tratado como inimigo, derrubado, lançado no chão. Esse é o vaso de barro que nós passamos aqui na terra. Porém, por causa do tesouro que está em nós, Paulo mostra, então, aqui um contraponto, o outro lado. Paulo mostra que ele não é angustiado, não é desamparado, desesperado, não é desamparado e não é destruído, que também significa, outros sinônimos aqui, não é sufocado, não é perdido, não é abandonado, não é arruinado e não é aniquilado. Por causa da glória, por causa do tesouro, aí é o lado divino, é o lado de Deus. Meus irmãos, os vasos, eles podem passar por essas lutas, mas ele nunca estará sozinho. O Salmo, eu comecei aqui o culto lendo o Salmo 34, eu li até o 9, mas olha o que diz o verso 19 do Salmo 34. O Salmo 34 diz, meus irmãos, que os justos passam por muitas aflições, mas o Senhor faz o quê? De todas o livra. É o que Paulo está falando. Deus nos livra de todas as aflições. Você pode crer nisso? Deus nos livra de todas. Por quê? Porque o vaso, ele tem um tesouro. E o tesouro, ele está dentro do vaso. Ele se torna um com o vaso. Enquanto nós entendemos isso, esse tesouro não vai deixar, o tesouro é precioso, é valioso, é tudo, mas ele está dentro de um vaso que somos nós. Por isso que o Senhor não desampara, o Senhor não nos deixa no chão,
O Senhor nos restaura o tempo todo. Ele nos livra de todas as aflições. Você está passando por aflição? Olha a promessa de Deus nessa noite para você. Deus te livra de todas as aflições que você possa estar passando. E Paulo então ele vai falar também em outra antítese, outro contraste que Paulo vai falar. Nós levamos a morte, mas em nós opera a vida, no verso 10. Paulo vai falar de morte e vida, de morte e vida. E por que Paulo fala sobre isso? Meus irmãos, o viver do vaso aqui na terra, o viver desse ser humano que somos eu e você aqui na terra, que temos o tesouro, que é Cristo no nosso coração, se assemelha ao viver de Cristo aqui também. As lutas nos fazem lembrar o que Jesus passou por nós. A grande diferença é que Ele venceu e nós venceremos. Mas nós nunca podemos nos esquecer da mensagem central do Evangelho. Às vezes a gente esquece ou deixa passar despercebido. Mas quando nós nos batizamos, e a vida toda nós falamos isso, e a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo é morrer para o mundo e viver para Cristo. Morrer e viver, morrer e viver. Morrer para o mundo nas águas batismais e viver uma nova vida. Como a Jana falou aqui, Coríntios 5, 12, se não me engano. É o viver para Cristo, mas o morrer para este mundo. Quanto mais mortos para nós mesmos, para este mundo, mais vivos para Deus. Quanto mais perto do pó, mais perto dos céus. Quanto mais baixo, mais alto. Quanto mais amigos de Deus, mais inimigos do mundo nós nos tornamos. Quanto mais se perde neste mundo, mais se ganha de Deus. A morte precede a vida, a cruz precede a vitória, o Gólgota precedeu a ressurreição. A semente primeiro morre, depois nasce a planta, depois desabrocha a flor. Jesus passou aquilo, meus irmãos, que nós passamos aqui. Por isso que as aflições e as lutas sempre nos colocam na posição de vasos, nos fazem lembrar de quem nós somos. Mas Paulo vai falar de outra antítese aqui, que é o homem exterior, e esse homem exterior ele desfalece, verso 16, mas o interior se renova. Que coisa linda, meus irmãos. O homem exterior, que é esse vaso, ele é fraco, ele desfalece, ele se cansa, ele se perturba, mas dentro dele tem um tesouro, e que é restaurado. E a cada dia, e olha essa expressão, a cada dia, se renova de dia em dia. O Evangelho é diário, a vida com Jesus é diária, e nós precisamos do renovo, da cura, da restauração e de libertação diariamente, no nosso espírito, no nosso interior. O exterior vai sendo desgastado aqui, o humano, nossos dias passam aqui, mas o interior ele se renova. Quanto mais antigo na fé, mais veterano, a gente precisa estar cada vez mais renovados. Mas nós vivemos uma geração de desviados, de longe de Deus, e até as pessoas mais antigas vão se esquecendo da fé. Infelizmente, muitos até. Mas nós precisamos ser renovados a cada dia. Não ser guiado, nunca, meus irmãos, se deixar ser guiado por esse vaso humano, vaso de barro.
Nunca ser levado pelo exterior, pelos desejos, emoções carnais, humanas, simplesmente. Nunca se deixar levar pelas necessidades, são tantas, e algumas, muitas, são legítimas, mas quantas vezes a gente se deixa levar por essas necessidades, para que nós não desfalecemos. Muitas pessoas apresentaram até desculpas interessantes, só que eram necessidades humanas. Mas o que nós precisamos é do renovo do Espírito no interior. E é esse tesouro que é Deus em nós, é Ele que nos restaura e nos renova a cada dia, é diário, é constante. Paulo falou, por isso, nós cremos e falamos. A fé é interior, mas ela é proclamada também. A fé, ela é vivida e ela é experimentada, por isso eu falei, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Nós precisamos o tempo todo fazer essa declaração: estou com Cristo, estou com Deus. Valeu. E uma outra, a vitória da ressurreição, versículo 14, diz assim, verso 14: sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Nós morreremos, mas nós seremos ressuscitados com Cristo. E o Espírito que ressuscitou Cristo, meus irmãos, também nos ressuscitará, diz a palavra. E por que Paulo fala isso quando ele fala do vaso de barro, do tesouro no vaso de barro? É porque essa é a maior esperança que nós temos, é o maior fundamento da esperança cristã. É saber que Cristo morreu e ressuscitou e há de fazer a mesma coisa com cada um de nós. O Espírito da ressurreição de Jesus nos ressuscitará também. Esse é o motivo da maior esperança que nós temos, meus irmãos. E quando o crente, ele se concentra nisso, e ele pensa nisso, mesmo que ele esteja com uma doença, mesmo que ele esteja passando pelo vale, ele pode falar como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vivo e um dia se levantará. Eu fico pensando o tempo todo que esse corpo que Paulo fala lá em Coríntios 15, que ele é animal, o material, é o corpo da corrupção, ele se transformará num corpo da incorrupção, um corpo natural que se tornará num corpo espiritual. Então esse corpo, mesmo que aqui desfaleça, seja comido, mas ele se tornará um corpo espiritual, como o de Cristo. Teremos um corpo espiritual, a semelhança do de Jesus. Então o crente, ele tem essa certeza. E quando ele está passando pelo vale, ele pode falar: o meu Jesus ressuscitou e em breve ele está vindo. Paulo falou isso. O Senhor ressuscitará. Às vezes, meus irmãos, a gente está com a mente tão limitada, tão pequena, que a gente não vê saída para uma luta. Quando na verdade a ressurreição é a restauração da galáxia toda, do universo. É a restauração de todas as coisas, diz a Bíblia. E como Deus não tem poder para me tirar de uma luta, de uma tribulação, mas é a nossa mente tão fraca. Mas a ressurreição de Jesus é a maior vitória, é a vitória completa, plena, total. Vai restaurar um corpo que é comido pelos vermes. É milagre demais, é poder demais. O Espírito que ressuscitou Cristo, Ele me ressuscitará também. Por isso, Paulo fala mais um contraste, mais uma antítese aqui. A leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que está reservada. Meus irmãos, esse tempo de glória está chegando.
Então, qualquer tribulação que a gente venha passar aqui, imagina a pessoa que mais sofreu na terra depois de Jesus. Paulo está falando para essa pessoa. Imagina uma pessoa, eu conheci uma pessoa no Rio que ele ficou mais de 40 anos preso. Eu sei que uma pessoa só fica no máximo 30 anos preso, né? Mas ele quebrou o tempo todo as cadeias dele e ele voltava. Ele foi preso político ainda na época, lá atrás, como ladrão de banco, que era um crime político, e ele estava. Então, imagina uma pessoa que passa a vida toda dentro de uma jaula, e ele se converte. A Bíblia chama de leve, momentânea tribulação. Imagina o Bonhoeffer, que ficou o regime nazista todinho preso por Hitler, como um pastor luterano que ele era. Depois ele foi, no 1945, quando a Inglaterra invadiu, Hitler matou alguns prisioneiros e ele foi um deles, pastor. Mas a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória eterna, com aquilo que é a eternidade. Porque, meus irmãos, o tempo aqui, na verdade, eu concordo demais. Quem sou eu para concordar? Não sou nada nem ninguém. Com o Einstein. O Alberto Einstein, ele, em 1912, teoria da relatividade, estudando, ele disse que o tempo, a matéria e o espaço, na verdade, não existem. E não existe mesmo. Isso aqui é tudo ilusão, que ele dizia. O tempo é ilusão. E é verdade. O astronauta brasileiro, Marcos Fonte, foi um brasileiro que foi para a NASA, no lançamento desse aí, foi um brasileiro que foi lá. Eu vi ele contando, quando ele chegou lá, no local onde eles estavam lá, colocando lá um satélite ou coisa parecida, fazendo um estudo que ele ficou lá. Num dia, ele presenciou 16 pôr de sol. Ou seja, a ciência mostra isso. Se a gente sair daqui, o tempo já é totalmente diferente. O tempo é outro. Então, o Einstein, ele fez essa percepção através da luz, da velocidade da luz. Ele falou que o tempo ele não existe. O espaço não existe, para a luz não existe, e a matéria também não existe. E às vezes a gente está preso na ilusão da matéria. Existe para nós, é verdade, que estamos aqui presos nesse mundo, porque nós fomos criados por Deus e colocados aqui, temporariamente, estamos aqui. Mas, meus irmãos, aqui não significa a eternidade que Deus preparou para cada um de nós. Imagina as pessoas vivendo como apenas animais, vivendo só para esse mundo, vivendo só para os seus prazeres, só para os seus deleites. Lucas capítulo 16, que Jesus conta a história do rico e Lázaro. O rico gastou toda a sua vida na glória aqui na terra, na abundância da sua glória. Enquanto que Lázaro representa um crente, que sua mente estava no céu, na eternidade, em Deus. Atentemos, meus irmãos, para essas coisas celestes, para as coisas eternas, não as temporais. De fato, o tempo não existe. Einstein dizia, presente, passado e futuro, isso não existe, só existe para nós aqui. E Jesus, Deus, ele se apresenta na Bíblia como grande eu sou, o verbo mais forte da nossa língua aí toda, como um eterno presente. Estejamos convictos, meus irmãos, dessa verdade. Olhemos para os céus, para as mansões celestiais, para a nossa pátria, para a nossa morada eterna, para a vida que é. Não deixemos levar, nós temos um chamado. Cada um de nós aqui, nós temos um chamado, a vocação de sermos o vaso,
um vaso de barro, mas que tem o tesouro precioso que é o Espírito Santo. O Espírito habita nesse vaso. Estejamos convictos disso o tempo todo, de como nós devemos andar e o que nós devemos ser aqui na terra, e não deixemos o nosso coração se enganar. O coração do homem é enganoso. Não deixemos o nosso coração se perder, porque o que Deus preparou para cada um de nós, meus irmãos, não tem mente que seja capaz de ver na sua totalidade. Nós seremos maiores do que os anjos, diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós julgaremos os anjos, não sei como ou quais. Mas Jesus, ele veio plantar o seu reino aqui na terra, para inaugurar uma era celestial, e ele chamou a igreja para reinar com ele na eternidade. Você imagina eu e você reinando com Cristo em todo o universo? Como a gente se deixar se levar, se atrapalhar, deixar que essa matéria nos destrua, que essa mente nos trague para longe da presença do nosso Deus? Não, meus irmãos. O que Deus tem para cada um de nós é viver esse evangelho de simplicidade, de submissão, de rendição, de se curvar o tempo todo, porque enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos esses humanos, tendenciosos ao pecado. A Bíblia diz que a natureza humana ela é corrupta, o tempo todo corrupta, ela é corrompida o tempo todo. Mas esse vaso que somos nós, Deus resolveu operar em meio a esse vaso e revelar a sua glória e colocar a sua glória neste vaso. Mas o poder não é nosso, a glória não é nossa, a glória é do Deus eterno. A Ele, sim, toda honra, toda glória e todo louvor. Que nós jamais olhemos para um evangelho fantasioso, promessas falsas, enganando muitos crentes. Venha para cá, você é bonitinho, você é cheirosinho, você é isso, você não sei o quê. Meus irmãos, cuidemos disso. O diabo, ele é astuto, ele enganou Adão, ele enganou Eva, ele quis enganar Jesus. Ele tem levado muita gente ao engano. Mas que os nossos corações estejam atentos a essa verdade preciosa do Evangelho. Você é um vaso de barro, mas em ti e em mim há o tesouro precioso. Mas o tesouro, ele só brilha dentro desse vaso quando esse vaso é vaso. E quando se percebe como um vaso frágil. Amém? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por nos lembrar o tempo todo de quem somos, de onde saímos, de onde viemos e do risco que nós corremos o tempo todo. Deus, o Senhor é precioso demais para nós. Guarda o nosso coração dos enganos, da soberba, das ilusões, das mentiras, dos nossos próprios corações, da vaidade, do orgulho, da autossuficiência, da independência do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Quem somos nós? Precisamos, ó Deus, sempre nos curvar diante de Ti e reconhecer que Tu és soberano, que nada que possa acontecer conosco, as nossas lutas não dizem nada sobre nós, os nossos sofrimentos não dizem nada sobre nós, ou não são maiores do que nós, ou não podem nos destruir, melhor dizendo, porque o Senhor é maior.
e porque o Senhor pode nos livrar de todas elas. A última palavra é tua, é o Senhor quem nos defende, é o Senhor quem nos sustenta e que nos ajuda. Oh Deus, tira dos nossos corações todo o engano. Quantas pessoas têm se afadigado das igrejas? Quantas pessoas têm se perdido dentro das igrejas? Deixaram seus corações serem dominados por rancores. Oh Deus, o melhor é nos prostrarmos e esperar em Ti sempre a salvação, a solução, a restauração, porque não existe nenhuma aflição que o Senhor não nos livre. Deus guarda as ovelhas do Senhor e limpa os nossos corações, para que possamos sempre ser esses vasos frágeis, mas que resplandece a glória do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Independente das aflições, a glória permanece lá. Independente da dor, a glória lá está. Porque a glória não está, a glória não sou eu, a glória não é o vaso em si, mas a glória é o Senhor. Não importa as nossas imperfeições do caráter, mas a glória do Senhor. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o poder, Teu é o domínio. Senhor, sim, o Senhor é merecedor de toda a adoração. Louvado seja o Teu nome. Restaura cada coração nesta noite, Pai. Saiamos daqui como verdadeiros adoradores, quebrantados, rendidos, não cheios de nós mesmos, não armados da nossa autodefesa. Nós temos um Deus que nos defende. Louvado seja o Teu nome. Restaura cada coração nesta noite com essa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero ser Coloque de pé. um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, com um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Eu queria saber